bem-vindo ao canal Aprende Aí. Olha, para quem é fã de Star Trek como eu, a volta do Jean-Luc Picard era algo que a gente esperava, tipo, ansiosamente. E o que recebemos? Uma jornada de 3 temporadas que foi, uau, foi muito mais do que podíamos imaginar. Então hoje, vamos mergulhar de cabeça nessa saga incrível. A série já começa jogando na nossa cara a pergunta que ficou no ar por 20 anos, né? O que diabos aconteceu com Jean-Luc Picard? Aquele herói que a gente conhecia sumiu. No lugar dele tem um homem que está quebrado, assombrado pelo passado. Mas assim, o que levou ele a esse ponto? É exatamente esse mistério que a gente vai desvendar agora. Para a gente entender essa jornada do Picard, precisamos dar um passo atrás, voltar no tempo, mais precisamente para um dia que virou a galáxia de cabeça para baixo, o ataque a Marte, lá em 2385. E olha, isso não foi só uma tragédia, não. Foi um ponto de virada, sabe? Algo que abalou a Federação até os seus alicerces. Pensa só no cenário. O ataque a Marte deixou um rastro de destruição. A Federação, que sempre foi aquele farol de esperança, de repente se viu mergulhada em medo, em desconfiança. É nesse clima super sombrio que o nosso Picard é meio que arrancado da aposentadoria dele, sabe? E ele tem que encarar um universo que ele mal reconhece. E as consequências disso vieram rápido e foram brutais. A vida sintética proibida. Um medo generalizado de inteligência artificial começou a envenenar a galáxia inteira. Imagina para o Picard, um cara que sempre defendeu o direito de todos os seres. Para ele, isso foi uma traição gigantesca dos ideais que ele passou a vida inteira protegendo. Então é exatamente nesse cenário, nesse clima de medo e desconfiança, que a primeira temporada dá o seu pontapé inicial. E bem no meio disso tudo, tem um mistério. Um mistério que vai obrigar o Picard a encarar não só os problemas da galáxia, mas também os seus próprios demônios internos. Tudo começa quando aparece a Dargy, uma jovem super misteriosa que, pasmem, tem uma conexão chocante com o passado do Picard. Isso joga ele direto numa rota de colisão com uma conspiração daquelas, bem perigosa, e o pior, a frota estelar simplesmente lava as mãos. Então, o que ele faz? Junta uma tripulação de renegados, uma galera bem provável, para encontrar e proteger a Soji, que é a irmã gêmea da Dargy, e tem gente muito poderosa querendo acabar com ela. E quem tá no encalço da Soji? O Zet Vash. Pensa numa seita romulana antiga, secreta, que tem um ódio fanático por qualquer forma de vida sintética. São eles os cabeças por trás de uma conspiração que não ameaça só a Soji, não. Ameaça a galáxia inteira. E aí, no final da temporada, vem a reviravolta. Numa virada de roteiro maluca, o Picard faz o sacrifício supremo, para logo depois renascer num corpo sintético. É isso mesmo, ele se torna a própria coisa que ele estava lutando para proteger. A pergunta que fica é, isso o torna menos humano? Ou será que, de alguma forma, o torna mais? Ok, então se a primeira temporada foi sobre salvar a galáxia, a segunda muda completamente o foco. Agora, a missão é salvar a alma de um homem. A série dá uma guinada bem ousada e mergulha de cabeça na mente do Picard, para explorar os traumas que fizeram dele quem ele é. E quem aparece para bagunçar tudo? Ele mesmo, o Q. O retorno dele dá início a uma viagem perigosíssima no tempo, mas a verdadeira viagem é interna, é para dentro do Picard. Ele é forçado a encarar aquelas memórias dolorosas que ele passou a vida toda enterrando, e no final a grande revelação é que aquele teste todo do Q não era maldade, era na verdade um ato de amor. E no meio dessa confusão toda do teste do Q, surge algo inesperado, uma nova esperança. Uma facção dos Borgs, agora livre do controle da rainha, querendo se juntar à Federação. É uma reviravolta impressionante, algo que tem o potencial de reescrever o futuro de toda a galáxia. E chegamos à terceira temporada. Agora se preparem porque é a viagem final. Essa temporada é pura nostalgia. É uma montanha-russa de emoções que reúne a lendária tripulação da Enterprise D para uma última e, claro, perigosíssima missão. Gente, ver essa turma toda junta de novo é simplesmente tudo. Riker, Worf, a Dra. Crusher, Geordi LaForge, Deanna Troi e o Data, a família tá reunida. E a sensação é que eles nunca se separaram. A genialidade da terceira temporada é como ela mistura o pessoal com o épico. De um lado, o Picard tendo que lidar com a bomba de que ele tem um filho. Do outro, uma aliança sinistra entre os Changelings e os Borgs que ameaça jogar a galáxia inteira na escuridão. E o plano deles é diabólico, mas ao mesmo tempo brilhante. Eles acharam uma brecha bem no coração da frota estelar. E com isso, eles transformaram a maior defesa da Federação na sua pior ameaça.
O tempo tá correndo e o destino da galáxia tá literalmente por um fio. Então, vamos lá. Foram 3 temporadas, 3 jornadas bem diferentes uma da outra. Mas, no fim das contas, o que tudo isso significa? Qual é o verdadeiro legado que Star Trek Picard deixa pra gente? Olha que interessante essa evolução da série. Ela começou como um drama mais cabeça, sabe, mais filosófico. Depois foi para um lado mais psicológico, de viagem no tempo. E, por fim, na terceira temporada, ela abraçou de vez as suas raízes, virando aquela aventura clássica de Star Trek que a gente ama. Isso mostra uma coragem danada da série de correr riscos de se reinventar. Mas no fundo, para além da ação e de todo o espetáculo visual, Picard é uma série sobre o coração humano. É sobre encontrar um novo propósito quando se está mais velho, sobre a força da amizade que atravessa décadas e sobre ter a coragem de olhar para os nossos fantasmas do passado. É essa profundidade emocional que, para mim, faz a série ser tão, tão especial. Então, no fim das contas, Picard foi muito mais que só uma série de ficção científica. Foi uma verdadeira carta de amor a uma geração inteira de heróis. Deu a eles o desfecho que eles tanto mereciam e, de quebra, deixou uma mensagem poderosa. Nunca é tarde demais para a gente encontrar redenção e, finalmente, um pouco de paz. E a jornada do Picard ensina uma coisa muito legal. O tempo não precisa ser um inimigo que nos diminui. Pelo contrário, ele pode nos refazer, pode nos tornar mais sábios, mais compassivos e, no final de tudo, mais humanos. Gostou? Então já deixa o like, se inscreve no Aprende Aí e vem aprender com a gente.